Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Band Eleições. O programa desta semana fala sobre um assunto muito importante, que é a participação feminina na corrida eleitoral deste ano e na participação política do Brasil. Para isso, estará ao meu lado a jornalista Thaís Dantas, que é chefe de redação do grupo Band Vale. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. E também a nossa convidada do programa de hoje é a cientista política Karin Misculin. Karin, obrigado pela presença, prazer tê-la aqui. Um prazer estar aqui contigo, com a Thaís, uma alegria. Obrigada pelo convite. Bom, Karin é fundadora do único fórum de relacionamento político-empresarial liderado por uma mulher. É também publisher da revista Voto há 20 anos, integra o Conselho de Inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro e é vice-presidente do Conselho Feminino da Fiesp, além de contabilizar cases de sucesso com multinacionais em todo o país e também no exterior. Karin, eu queria começar sabendo de você, com as últimas eleições, a presença das cotas obrigatórias para mulheres participarem das chapas, isso tem ajudado a uma evolução da participação feminina ou não? Bom, Cláudio, eu acho que tem colaborado sim, porque pelo menos os partidos estão sendo obrigados a olhar para o tema com uma atenção maior, né? Não significa que o fato de estarem olhando estejam realmente preparando o universo feminino dos partidos para entrarem para valer na disputa eleitoral. Né? A gente teve um pequeno crescimento o ano passado na presença, por exemplo, de parlamentares mulheres na Câmara dos Deputados, né? Chegamos a um patamar de mais ou menos 17%, o que ainda é um patamar baixo, porque a média mundial é de 24%, 25%, mas assim, para o nosso telespectador ter ideia, nós temos 513 parlamentares, apenas 91 são mulheres. Então, assim, já avançamos, mas ainda estamos um passo atrás da média nacional. Por outro lado, a gente vê agora, nesse final de semana, tivemos as convenções partidárias e a gente consegue perceber que na maior parte das capitais brasileiras, por exemplo, não teremos mulheres disputando nas majoritárias, né? Quando a gente vai para o interior, esse número é ainda mais discrepante, né? Boa parte dos principais candidatos são homens. Então, acho que falta ainda um trabalho muito significativo dos partidos para que as mulheres sejam realmente capacitadas a ascender na vida política, mas nas chapas majoritárias, né? É importante que nós estejamos na vereança, sim, mas eu acho que nós temos mulheres líderes em todos os setores da sociedade que poderiam, sim, estar concorrendo às prefeituras dos municípios em todo o Brasil. Karin, as cotas vieram como uma boa proposta, mas que acabou sendo deturpada. Há quem diga que as cotas mais atrapalham do que ajudam. Então, há uma crítica muito grande, eu mesma sou uma crítica, né, às cotas, porque exatamente por essa imposição fazer com que às vezes aconteçam injustiças até, né, porque alguns partidos acabam colocando mulheres apenas para elas preencherem aquelas cotas e muitas, como a gente viu, né, em um passado recente, assim, acabam colocando o seu nome na disputa e não tendo absolutamente apoio nenhum, nem financeiro, nem do ponto de vista de capacitação da direção dos partidos. O que ocasiona, né, isso? Mulheres que às vezes têm só o voto dela, 2 votos, dela, da mãe ou dela do marido, e que, na verdade, é uma exposição absolutamente negativa, sim, que em alguns casos até traumatiza, né, essa candidata e, obviamente, quando inicia a sua carreira política assim, é um ponto, além de traumatizante, negativo para o seu futuro eleitoral. Então, em alguns casos, eu acho que sim, prejudica e acho que, de forma geral, assim, os partidos precisam muito se atentar para a questão da capacitação e ver na mulher um potencial absurdo, né, de reversão até de políticas públicas, né? Porque quando a gente fala
da presença feminina na política, a gente está falando de líderes que vão olhar com uma atenção mais especial para as questões, e isso são pesquisas que falam, não sou eu que estou falando, né, que as mulheres olham com uma atenção especial, especialmente para a saúde, para a educação e principalmente para defender os direitos das mulheres. E isso significa defender creches nos municípios, defender creches em grandes empresas, combater a violência doméstica e violência doméstica contra a criança, contra mulheres. Então, o olhar feminino, ela traz uma diversidade para o debate que é absolutamente fundamental para a construção de políticas públicas justas, né, para qualquer cidade. Inclusive no setor social, pois não, Dantas? Carinho, eu queria fazer uma pergunta também, assim, você falou que o processo começa dentro dos próprios partidos, né, de poder fazer um trabalho que se amplie melhor e maior o número da participação da mulher. Como é que começa com isso, sendo que dentro do próprio partido já a grande maioria são homens? Então, eu acho que aí depende muito das mulheres também, das mulheres que estão filiadas aos partidos. Vocês precisam ser protagonistas. Os homens, os líderes, os diretores, presidentes, vice-presidentes dos partidos, obviamente, tem que ter uma sensibilidade para ouvir e para entender que o mundo mudou. Né, que hoje as mulheres, primeiro que nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, né, segundo que nós somos sim as maiores detentoras do poder de decisão, seja de compra, seja de eleição. É a mulher que acaba, digamos assim, convencendo a família em quem votar. Então, assim, a mulher precisa também, ao colocar o seu nome na disputa, a se filiar a um partido, entender que ela não está ali apenas para cumprir a cota. Ela precisa lutar pelo direito de capacitar, de ter o financiamento, que o que a gente vê, né, através das pesquisas que se faz com as próprias candidatas, é que elas acabam sendo prejudicadas do ponto de vista de financiamento. Então, assim, lutar para ter um financiamento igual, né, aos que já estão na política e também aos candidatos homens, mas eu acho que precisa de pressão. Como a gente sempre fala, né, político só funciona sob pressão e dentro dos partidos não é diferente. As mulheres precisam se posicionar e lutar para terem lugares de igualdade dentro dos partidos. Agora, você falava das mulheres muito no legislativo. Essa discussão delas serem cabeça de chapa, de trabalhar na majoritária, ela ainda precisa galgar mais espaço? A gente teve presidente mulher, candidata mulher na última eleição, participando da política. Mas ainda ela precisa arrumar um espaço de confiança maior, ao seu ver, Karim? Eu acho que a mulher precisa especialmente buscar um espaço de confiança maior nela mesma, né? Porque a gente percebe, e no mundo corporativo não é diferente, né, que muitas mulheres ainda resistem em se expor do ponto de vista político. Né? Principalmente para a majoritária, porque ainda a vereança ou mesmo as parlamentares, né, sejam estaduais ou federais, tem um nível de exposição, mas a majoritária para a prefeitura ou para a presidência da República ou para a governadora é infinitamente maior, porque a política é muito mais bélica nesse campo. Né? A polaridade piorou, então. Não, a polaridade nem se fala, o nível de exposição com os debates nas redes sociais é muito maior. Então, eu acho que o que a gente precisa é que as mulheres também confiem muito mais nelas e se preparem para esse jogo que não é fácil, né, que é muito pesado, mas que precisa de uma estrutura emocional. A gente vê que tem muitas mulheres altamente capacitadas para serem excelentes governadoras, para serem excelentes ministras, para serem excelentes presidentes da República, mas às vezes tem um recuo, às vezes pela exposição, às vezes também pelo receio, né, de ter que abandonar, né, todo o seu contexto familiar e de trabalho, mas sem dúvida precisa de um apoio estrutural dos partidos, né, do ponto de vista de legitimá-las, né, para ascender nessas posições, mas também de coragem e de autoconfiança para que elas possam entrar com o mesmo nível de competitividade que os candidatos homens. E a gente vê isso em cidades de todos os tamanhos. E aqui no Vale, por exemplo, São José, que é a maior cidade da região, não tem uma candidata a mulher
a majoritária, né? Tem algumas vices, mas não tem nenhuma candidata à majoritária. Como é que a senhora recebe isso? Não tem classe social, cidade com dinheiro, sem dinheiro, lá dos confins ou dos grandes centros? É tudo igual? Eu acho que sim, e aí tem eu acho que aqui é um exemplo muito concreto do que a gente vai falar. Eu sei que a gente tem aqui excelentes executivas, né? Mulheres de um sucesso assim, reconhecido nacionalmente, inclusive, nas suas esferas, nos seus setores de trabalho, que poderiam colocar os seus nomes à disposição. Eu acho que as mulheres precisam se questionar por que nós não temos candidatas aqui. Né? Por quê? E como fazer com que na próxima eleição tenham, sim, candidatas, pelo menos 2 ou 3, que possam colocar os seus nomes à disputa e sejam igualmente competitivas. Eu acho que precisa, nós mulheres precisamos chacoalhar um pouco mais, né, a nossa zona de conforto, questionar por que não estamos nessas disputas e nos preparar para que nas próximas eleições nós tenhamos, sim, mulheres que possam ser apoiadas e que tenham o mesmo nível de competitividade dos que estão hoje concorrendo à prefeitura. Thaís. Não, eu estou pensando aqui, né, o tanto que a gente está conversando sobre a presença da mulher dentro da política e eu fico pensando assim, o porquê que a gente está conversando nisso, sendo que deveria ser uma coisa bem natural, né? A gente falou das cotas, a gente falou ainda da não representatividade num número grande, e acaba que a nossa própria discussão de hoje acaba atrapalhando, né? Porque se você fica pensando, pô, deveria ser uma coisa tão normal já nos dias de hoje. Até porque as mulheres votam há 90 anos, né? Sim, há muito tempo já, né? Não é uma questão de 30 anos atrás, né? E aí ainda ficar nessa conversa e o que você falou, né? Das mulheres se posicionarem mais dentro de um mundo que deveria ser também da mulher, mas que infelizmente hoje ainda não acontece naturalmente, né? Sabe que essa é uma questão muito interessante. Até esse final de semana eu estava lendo um livro muito legal que eu recomendo, que chama Furando o Teto de Vidro, né, que trazia um resgate sobre a cultura, né, empresarial, no caso, né, de por que as mulheres ainda hoje têm tanta dificuldade de ascender aos núcleos de poder. Né? E aí naquele livro trazia, né, que 92% das empresas no mundo, presidentes e vice-presidentes são homens. Então, assim, não é um caso isolado no Brasil. Né? É mundo. E aí ela traz essa questão que nós, mulheres, nós fomos criadas para nós sermos assim, protegidas, cuidadas, discretas. Né? A cultura do mundo, ela é de proteção à mulher. E isso nos coloca numa posição de estar na zona de conforto, de estar no recolhimento. Ao contrário que o homem, ele foi criado para caçar, para ser o provedor, para estar na linha de frente. Né? Então, naturalmente, ele está pronto para a guerra. Nós não. E é isso que precisa mudar. Né? Porque a mulher deixou de estar na zona de conforto, até porque a gente precisou ir para a linha de frente no trabalho. Né? Hoje, maior parte, a gente vê nos grandes centros, assim, quase 50% das famílias são providas por mulheres, né? As mulheres são chefe de família. Então, a partir do momento que a gente foi para o mercado de trabalho, a gente precisa também ter essa representatividade na política, até para a gente ter igualdade nas políticas públicas, para a gente trazer uma diversidade, para a gente trazer esse olhar feminino de pautas para a política pública. Então, eu acho que é uma questão assim, muito mais difícil do que a gente imagina, porque ela é cultural. Né? E se a gente for pensar, assim, o Brasil faz quase 100 anos que a gente está, né, que as mulheres podem votar, mas nós fomos o último país da América Latina a aprovar o voto feminino. Então, do ponto de vista cultural, ainda é uma coisa muito recente. Né? E até pouco tempo atrás, nós tínhamos, né, as oligarquias, digamos assim, os coronéis, né, que eram os reis da política e que, naturalmente, os seus sucessores eram os filhos homens. E não é que eram. Se a gente for ver no Congresso, por exemplo, ainda é assim. É assim. Né? Boa parte dos ex-governadores, ex-presidentes, os filhos estão na política. Então, assim, é um espaço que a mulher tem que querer ocupar, os partidos têm que ter consciência de que precisam abrir esse espaço, por uma questão de justiça social e precisam capacitá-las para chegar no mesmo nível de competitividade e para ter o mesmo nível de espaço que os homens têm nos partidos.
Os dois últimos presidentes da República, Lula e Bolsonaro, têm primeiras-damas que têm comparecido na política e aparecido, inclusive, no noticiário político. Esse é assunto para depois do intervalo. Band Eleições volta já.